Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã, estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Este é o principal motivo pelo qual eu estou aqui. Não aqui, neste vídeo, mas aqui nesta terra. A minha missão, o meu dever é orar e principalmente louvar, adorar e exaltar o nome daquele que me pôs aqui, para que se cumprisse em mim algo para o meu benefício e no benefício da sociedade, do natural e no espiritual. Porque eu não estou aqui por acaso, também não estou aqui simplesmente por estar. Tudo tem um propósito. Assim como a nossa vida física, a nossa vida espiritual. Tudo Deus une o útil ao agradável. Nós temos a facilidade de destruir tudo, tirar tudo fora do lugar. Mas o bom é que quando somos gratos ao Senhor, louvamos e exaltamos o seu nome, nós tornamos mais fácil para Deus organizar tudo, deixar tudo no lugar. Esse é o motivo pelo qual precisamos permanecer fiel. Porque ser fiel é fácil. Agora, permanecer fiel é muito difícil. Porque quando Deus ele nos dá uma missão, Ele nos conta somente as promessas. As lutas, as adversidades, os problemas, Ele pula. Sabe por quê? Cada um precisa viver o seu processo. E de acordo com as suas sementes, serão seus frutos. De acordo com aquilo que você plantou, é o que você vai colher. Porque a lei divina, ela é natural. Assim como a lei humana exerce sua função, a lei divina também. A lei divina chama-se colheita. Aquilo que você planta, você colhe. Não queira plantar abacaxi e colher uvas. Não vai dar certo. Não é assim que funciona. Primeiro, precisamos permanecer fiéis, independente da circunstância, porque a nossa fidelidade, ela que promove tudo na nossa vida. O Senhor tem um recado para mim e para você nesta manhã, e este recado, ele tem um propósito específico, trazer-nos a reflexão, para dali por diante resolver, decidir o que eu, quanto pessoa, posso melhorar para o meu ambiente pessoal, para a sociedade. Tudo isso nós podemos refletir acerca daquilo que Deus diz para mim, acerca daquilo que Ele diz para você, porque são os meus olhos que tornam algo puro e impuro. O recado que Deus tem para mim e para você nesta manhã está aqui no livro de Lucas. O capítulo é 1, o verso é o 68. E o Senhor, Ele vai dizer assim para mim e para você nesta manhã: louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que o Senhor Jesus ele nos ensina na oração é dar a glória para Deus, porque é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor, é dele a adoração. O salmista diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Não foi simplesmente o rei Davi falando. Não foi simplesmente palavras
meramente ditas. O Senhor realmente habita no meio dos louvores. Uma casa onde há louvor, uma casa onde há adoração, desde a música até as palavras, este lar é abençoado. Nós não estamos falando de perfeição, estamos falando de bênção. Perfeito é Jesus. Ele foi o único que conseguiu alcançar essa dádiva, porque é dádiva de Deus a perfeição. O ser humano é errante, é falho, é pecador. E glória a Deus, louvado seja Deus, que temos um Deus para nos perdoar quando nos arrependemos, porque Ele nos perdoa. Muitas vezes nós ficamos rancorosos e não nos perdoamos, trazendo assim coisas negativas para dentro de mim, que eu preciso colocar para fora. E quando os meus lábios abrem, vai sair. Se o que estiver dentro for bom, vai sair pelos meus lábios. Mas se o que estiver dentro for ruim, também vai sair pelos meus lábios. E eu também preciso lembrar da lei divina, a minha colheita. Se eu não semeio coisas boas, eu não vou colher coisas boas. Se eu não plantei uva, eu não vou colher uva. Eu não sei o que eu estou plantando. Também não sei o que você está plantando, mas eu sei o que eu quero plantar. Paz, amor, união, e nem sempre eu consigo. Porque eu não sou perfeita. Deus não permitiu a perfeição neste ser, porque assim tem que ser. Tem coisas que precisam ser exatamente desta forma, para que eu não pense que eu sou Deus, para que você não pense que você é Deus. E se em algum dado momento você já pensou, nossa, eu sou Deus, o Senhor está dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso, e não divido a minha glória com ninguém. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é não colocará outros deuses diante de mim. Ainda que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu preciso entender que eu não sou Ele. Porque Ele é perfeito. Se eu fosse Ele, eu não teria tantos erros. E nem necessitaria de me arrepender para pedir o perdão. Mas quando aqui os discípulos vêm ensinar para mim e para você que louvado seja Deus. Ele vem contando para mim e para você a história de Zacarias, um homem temente ao Senhor, que chamou a atenção do Senhor pela sua fidelidade. Fidelidade é permanecer, independente das circunstâncias. Você permanece no propósito que Deus lhe deu. Independente do que está acontecendo, você permanece amando a Deus. Independente do que está acontecendo, você permanece obedecendo a Deus. Isso é fidelidade. E através disso, Deus é louvado e você, o fiel, é abençoado. Isso não pode ser por interesse. Isso precisa ser por amor. Foi o que aconteceu com Isabel e com Maria, que é a história que vem contando no capítulo 1 de Lucas. Mas nós precisamos entender que somos falhos, errantes e pecadores. Ainda que buscando, erramos, falhamos. Zacarias foi um deles. Que ali, quando Gabriel, o anjo enviado por Deus, ele apareceu a ele, dizendo a ele que ele teria um filho. E aí Zacarias disse, mas como isso pode acontecer? Se eu já sou velho de idade, a minha esposa também. Ali o anjo diz para ele, olha, o filho vai nascer de Isabel. Você conceberá um filho. Mas porque você não creu quando eu lhe disse, porque quem me mandou aqui foi Deus. Como você não creu quando eu lhe disse, você vai ficar sem falar. Você não terá forças para falar. Porque eu
vou tirar a sua voz. Eu preciso, como um ser humano, ter muito temor àqueles que pregam a palavra de Deus, porque não são qualquer um os escolhidos. Também não são palavras dele que ele diz. Nós não estamos dizendo que existem pessoas perfeitas, mas o canal de Deus até mim e até a você são essas pessoas que ele chama, e a estas pessoas ele revela mistérios. Ele dá revelações que outros não têm. E estas pessoas, elas precisam ser respeitadas. Esta é uma hierarquia do céu. Assim como são nas empresas, um gerente, um coordenador, dessa mesma maneira, aquele que é chamado, que é escolhido e recebeu esse chamado e faz essa obra maravilhosa, ele necessita ser respeitado, porque Deus deu autoridade e poder para ele. Então aquilo que sai dos lábios dele sai com poder, com força para se cumprir. Se for bênção, assim será. Infelizmente, se for maldição, assim também será. Então, por isso, este que foi chamado precisa ter ainda mais cuidado ao falar, porque ele é um profeta, uma profetisa do Senhor, a voz de Deus, a boca de Deus aqui na terra. E ali, naquele momento, Zacarias ficou mudo. E ele entendeu. Ele era profeta. Mas ali ele entendeu que ele estava falando com alguém que era maior do que um profeta. Ele estava falando com um anjo que desceu do céu, saiu lá das divindades para falar com ele. Precisamos entender que nós, seres humanos, somos humanos. E existem sim anjos que Deus envia para falar conosco. E nós precisamos temer, precisamos respeitar. Ali, Zacarias ficou todo o período de gestação de Isabel, porque a palavra se cumpriu. Porque quem disse não foi o homem, foi o anjo. Mas quem viu a dedicação de Zacarias e de Isabel foi Deus. Não tente mostrar nada para ninguém. Não fique preocupado. Deus está vendo tudo o que você faz. E a sua recompensa, ela vem de Deus. No tempo certo ela chega. Precisamos amadurecer. E no tempo de Deus tudo vai acontecer. Então ali, Isabel ficou grávida, teve a gestação, recebeu a visita de Maria, o Espírito Santo de Deus tomou-a, revelou coisas lindas para ela. E quando estava para nascer a criança, foi-lhe devolvido a voz a Zacarias. Entenda que a voz de Zacarias foi devolvido quando se cumpriu o processo. Tem coisas que Deus irá emudecer, deixar mudo na sua vida por causa do processo. Não se preocupe. Simplesmente louve e adore ao Senhor, porque como está escrito, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Lembre-se disso. Jesus esteve aqui e Ele é Deus. Ele visitou e Ele remiu o seu povo. E você é um deles. Por isso, seja grato, obediente e fiel. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz.
Obrigado por ser o meu Deus, aquele que me ajuda, que me esforça, que sempre está comigo, Pai. Eu não sou nada sem o Senhor. Todas as coisas eu só posso porque Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Porque é o Senhor quem vai à minha frente guerreando as minhas guerras. É o Senhor quem vai à minha frente militando a boa milícia e me entrega a vitória. Pai, nós agradecemos ao Senhor, sou grata a Ti, Pai, por ser um Pai amoroso, cuidadoso e tão bondoso. Ainda que eu não seja nada disso, simplesmente reflito algo que é do Teu Espírito Santo. Mas só por isso, Pai, eu já tenho muito que agradecer. Deus, glorificado e exaltado seja o Teu nome sempre, nos 4 cantos da terra. Que o Teu Espírito Santo possa nos encher a cada dia para que possamos resplandecer a glória e o louvor para o Senhor através dos nossos atos, das nossas ações. E que se cumpra, Pai, em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade, não só hoje, Pai, mas todos os dias. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, esteja na casa, no lar, no trabalho e onde quer que esta pessoa passar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos a palavra, nós estamos evangelizando. E evangelizar é algo muito bom. Transmitir o recado que Deus nos dá. Se você conseguir com palavras, faça. Mas se não conseguir se expressar, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam entender que permanecer é o segredo de louvar a Deus. É o segredo de glorificar a Deus. É o segredo da recompensa. E assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.